senão era pulgagem, senão é polícia secreta, né? Senão é o que a ditadura fazia, não pedia para a justiça para invadir a casa de alguém. Aqui não, tem que ter um mando judicial. Então aí foi para quem? Quem é o relator? É o Alexandre de Moraes, do inquérito. Chegou para ele o pedido da PGR, que era baseado no pedido da Polícia Federal, que era baseado nas investigações da polícia. E era sobre o quê? Sobre o caso das fake news. Nada a ver com o Banco Master, nada a ver com o Banco Master. Nenhuma relação mesmo. É outro processo, em outro inquérito, e ele pegou o Alexandre de Moraes, olhou e falou, diante desses robustos indícios de que tem gente pegando dados sigilosos da justiça e quebrando sigilos de altas autoridades para fazer vazamentos seletivos, eu autorizo. É isso que aconteceu. Dá para a gente ler esses relatórios agora? Não, tá correndo segredo, né, gente? Pelo amor de Deus, tem que pegar esses caras da Receita antes que eles sumam com as provas. A investigação está em curso, tem que ser em sigilo. E aí as pessoas vêm, se aproveitam e falam, isso deve ter a ver com o Banco Master, não tem nada. O Alexandre de Moraes não tem nada. Se qualquer juiz fosse relator, 9 em 10 juízes fossem relator, talvez o André Mendonça não, mas até o Nunes Marques, concederia. Todo mundo sabe a gravidade que é ter Araponga em alta autoridade. Olha o que escreveu o PGR no pedido, num dos poucos trechos que teve um sigilo levantado. Quem escreveu isso foi a Procuradoria-Geral, que eu vou ler agora. Não o ministro. Diz assim: foram constatados diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Secretaria da Receita Federal, seguintes de posterior vazamento das informações sigilosas. O caso não se exaure, não se encerra apenas na violação individual do sigilo fiscal, uma vez que a exploração fragmentada e seletiva de informações sigilosas de autoridades públicas, divulgadas sem contexto e sem controle jurisdicional, tem sido instrumentalizada para produzir suspeitas artificiais de difícil dissipação. O que está acontecendo é que esse inquérito, a PGR, e com autorização da Justiça, do STF, está tentando impedir uma Lava Jato 2.0, acabar com esses vazamentos seletivos. E é por isso que a imprensa reclama. A imprensa quer que haja manutenção desse status quo de vazarem seletivamente para atacar os alvos, que são os mesmos que o dela, né? Que são todos os alvos aí, não importa o grau de desinstitucionalização que vai levar o país, mas são os alvos que ela enxerga, como os alvos que você atingindo, você diminui as chances do Partido dos Trabalhadores do presidente Lula vencer a eleição. É esse o caminho que está acontecendo, essa investigação e essa autorização do ministro Alexandre de Moraes vem boa hora para falar: chega de lava-jato nesse país, chega de vazamento seletivo para destruir reputações. É isso para começar aqui. Então, e agora tem uma pressão enorme ali, claro, no Supremo, e a mídia está fazendo a festa. Estamos de volta definitivamente aos anos dourados da Lava Jato, né? Impressionante. Mas a gente avisou, dessa vez não vai ser a mesma história, porque nós estamos aqui preparados, como um exército que conhece já o inimigo. Não vai ser a mesma festa da uva. Agora, tem uma parte da esquerda que embarcou nisso também, numa narrativa mesmo, né? Que mistura o moralismo, mistura boas intenções, como sempre, mas, na verdade, para pegar o Supremo. O Hélio Gaspar estava falando aqui, o STF precisa fechar a delegacia, e ele diz, uma série de circunstâncias jogou o Supremo Tribunal Federal no de um furacão político e só mainou depois que os responsáveis pela trama golpista de 2022 e 2023 foram encarcerados. Nessa crise, escreveu uma de suas melhores páginas, destacou-se nessa sucessão de episódios a figura do ministro Alexandre de Moraes. Passado o furacão, o tribunal embananou-se ao lidar com o caso Banco Master e suas conexões políticas e financeiras. A reunião da semana passada, que tirou o ministro José Antônio Dias Toffoli da relatoria do caso, teve uma coreografia primorosa, mas não enganou ninguém. O propósito era afastar Toffoli, mas para enfeitar a cena, avançaram em cima da Polícia Federal. Só que a história contada, segundo o Hélio Gaspari, que é um mestre de contar histórias, especialmente né, da ditadura, e quase um revisionista. Quase um revisionista. Ele conseguiu tornar mais ou menos um dogma que havia durante a ditadura, o pessoal dos porões, assim, ele é bom, ele é muito talentoso. Teve um período de ouro na Veja, mas, olhando retrospectivamente, cometeu uma série de crimes, e um desses foi esse, contar a história da ditadura, poupando as fontes dele, que depois serviram para lançar 5 livros, né?
São 5, eu acho. 5. E Escancarado, ele envergonhado. está, Bom, é isso aí, é. Ele estabeleceu que havia um comando que não sabia o que acontecia com a tigrada, ele usa esse termo, dos porões da ditadura. Então, era a turma da linha dura, que comandada pelo general Silvio Frota, entre outros ali, e que o Golbery, o Geisel e até o Figueiredo não sabiam o que rolava. Ele foi desmentido por documentos da CIA, aliás. Mas ele continua vendendo essa história. É um passador de pano da ditadura, o Hélio Gaspar. É isso que ele faz. é. E o que ele faz aqui, não só ele, mas em coro com a imprensa brasileira, é detonar o Supremo Tribunal Federal. E aí ele diz aqui que, passado o julgamento dos generais palacianos, o Supremo deve considerar a hipótese de fechar a delegacia ou pelo menos baixar a bola. Até porque a Corte tem mais o que fazer, novos fora a discussão de um código de conduta para seus pares. De novo, né, dá a ideia de que a coisa está resolvida com relação à tentativa de golpe da turma do Bolsonaro, quando não está, Vinícius. Perfeito. Todos os protagonistas, o Bolsonaro está preso, mas os financiadores, a turma que apoiou, está aí solta, está livre e está querendo dar mais um golpe de Estado. O candidato que representa a família, o Flávio, numa entrevista para a Folha de São Paulo, defendeu que se fechasse o Supremo Tribunal Federal. É esse cara que não tem nada normal. Mas vamos lá. O Supremo passa por um período de extremo desprestígio por culpa da atividade de uma bancada feita a farofas e parentelas. Esse é o lado ruim da moeda, relevante quando comparado ao lado bom. Por mais que tenha sido desgaste trazido pela novela Master Toffoli, não se pode esquecer que em menos de 3 meses o relator do processo foi afastado. Quase um rito sumário. A novela é do Master, você estava comentando isso, aliás, com relação ao Ibanez, que está esquecido. É como se o bandido, depois de assaltar o banco, ele faz assim, com a polícia indo para ele, ele fala, aquele ali, e estão indo para cima do Toffoli. O Toffoli é um problema, sem dúvida, mas que seja investigado. O principal é o Master e o Vorcaro, não é o Supremo. Não é o Supremo. A questão do Toffoli, se há uma questão resolvida, pelo menos para o momento, é essa. O Toffoli não é mais o relator, agora é Mendonça. Bola para frente. Mas eles misturam tudo, porque tem que dizer que o Supremo não pode fazer nada. O Supremo tem que ficar calado enquanto a mídia, com a extrema-direita, vai para cima do Alexandre de Moraes e de todo mundo que eles consideram que está, sei lá, ultrapassando os limites, no moralismo, no denismo meio sacana, picareta, uma vez que um monte de grupo de mídia fez parte também dos negócios do seu Daniel Vorcaro, velho.